E hoje eu vim aqui conversar com vocês a respeito da pensão por morte para esse ano de 2022. Todas as mudanças que a gente vem tendo ao longo dos anos, inclusive mudança recente do ano passado, de 2021, que vai impactar diretamente aí na concessão do seu benefício. Então, sem mais delongas, como a gente faz sempre aqui no canal, vamos direto ao assunto. Quando que a pensão por morte é concedida? Ela é concedida quando algum segurado, alguém que tenha condição de segurado perante lá o INSS, venha a falecer. E essa pessoa que faleceu, ela deixou lá dependentes, beneficiários que vão poder pleitear junto ao Instituto Nacional da Seguridade Social, o INSS, o seu pedido de pensão por morte. E aí, via de regra, as primeiras pessoas que vêm ali no rol dos beneficiários, o ex-esposo ou ex-esposa, ou convivente, no caso de quem vive em união estável, e os filhos. Na maioria dos casos, serão esses aqueles que terão direito à pensão por morte. Mas nada impede também que os pais do falecido ou da falecida pleiteiem o benefício, só que aí precisa comprovar a dependência econômica. Então vejam, recentemente mudou, veja, isso antes da reforma da Previdência, isso lá bem antes de 2019, um critério fundamental na concessão da pensão por morte que mudou, gente, é o da idade. Porque antigamente, há muito tempo atrás, alguns anos atrás, a pensão por morte era vitalícia. E isso era para todo mundo. Agora não, gente. Existe um escalonamento. Existe um limite máximo de tempo que você vai receber a pensão por morte em virtude da sua idade. Então, eu vou colocar uma tabela aqui do lado para que vocês percebam exatamente como funciona isso. A gente teve a Lei 13.135 lá de 2015, que foi a última a tratar esse tema. E ela coloca nos seguintes termos: para quem tinha até 22 anos de idade, na data em que o companheiro ou a companheira, o esposo ou a esposa faleceu, vai receber a pensão por morte só por 3 anos. Se você aí, cujo o companheiro, o instituidor do benefício da pensão por morte, morreu e você tinha entre 22 e 27 anos, você vai receber a pensão por morte por 6 anos. Já se você tem ou tinha 28 anos de idade a 30 anos de idade, você vai receber a pensão por morte por um período de 10 anos. E aí vai cessar o benefício. Agora, se quando o seu marido ou sua esposa, o seu companheiro, a sua companheira faleceu, você tinha entre 31 e 41 anos de idade, você vai receber a pensão por morte por um período de 15 anos. Agora, se já com um pouco mais de idade, você tinha entre 42 e 44 anos de idade, na data do falecimento do instituidor do benefício, do segurado que deixou a pensão por morte para você, você vai receber a pensão por 20 anos. Depois de 20 anos, gente, o benefício cessa. O benefício só vai ser vitalício se, na data do falecimento da sua companheira, do seu companheiro, do seu marido, da sua esposa, você já tivesse 45 anos de idade. Para esses casos, para todo mundo que tem mais de 45, quando morre lá a esposa, o marido, aí essas pessoas terão direito ao benefício da pensão por morte pelo resto da vida. E aí, uma pergunta que não quer calar. Mas, Oscar, isso vai acontecer comigo também? Eu já recebo a pensão por morte há mais de 10 anos. Vocês que recebem o benefício antes
antes da lei que estabeleceu esse critério de receber só por um período de tempo de acordo com a idade, vocês têm o direito adquirido, vocês saem fora dessa tabela. Então você poderia ter lá 25 anos, 40 anos, 33 anos, quando vocês começaram a receber o benefício, que vocês não vão entrar nessa escala e não vão ter a pensão por morte suspensa, aliás, cortada, porque vocês têm o direito adquirido. Então, como que vocês fazem para saber isso? Vocês olham a carta de concessão, olham a data em que foi concedido o benefício. Se for anterior à lei, vocês têm o direito adquirido e a pensão de vocês vai continuar sendo, sim, vitalícia. Isso que eu estou falando é só para as pensões recentes, tá? Que começaram a ser implantadas depois que veio essa lei de limitar o tempo pelo qual vocês vão receber o benefício da pensão por morte. E aí a gente passa por um próximo tópico com relação à pensão por morte para quem vai fazer o pedido nesse ano de 2022. É com relação aos filhos. Via de regra, e isso já está pacificado nos tribunais do Brasil. Quer dizer, não adianta a gente tentar, não adianta o advogado entrar com processo que não vai mudar esse entendimento, ao menos por hora, de que só recebe a pensão por morte os filhos até 21 anos de idade. Fez 21 anos de idade, pessoal, o filho deixa de receber a pensão por morte. E aí tem uma situação em que ele continua recebendo. Os filhos, gente, com alguma deficiência comprovada pericialmente, que tem lá problemas de saúde grave, que não consegue se manter sozinho, aí, uma vez comprovado, vai ter direito sim a receber a pensão por morte para além dos 21 anos de idade. Os outros casos, pessoal, infelizmente não tem como se pleitear a pensão por morte. Ah, Oscar, mas meu filho está no último ano da faculdade e se ele não receber a pensão por morte, ele vai ter que trancar a faculdade. Já tiveram várias ações nesse mesmo sentido e está pacificado nos tribunais, gente. Está definido. Não tem como conseguir mesmo. Infelizmente, é uma luta quase que inglória essa, no sentido de tentar manter a pensão por morte para depois dos 21 anos de idade dos filhos, tudo bem? E aí, uma novidade que veio ano passado, em 2021, é que os enteados e os equiparados ao filho, eles vão poder entrar no rol dos dependentes. Só que para isso tem dois critérios. Primeiro, o instituidor do benefício, por exemplo, o padrasto ou a madrasta, tem que deixar declarado essa condição da dependência. E o outro aspecto é que tem que se comprovar a dependência econômica deste enteado, desta enteada. E aí sim vai ter direito à pensão por morte. Tudo bem? Então isso é uma ótima novidade, vai ajudar milhares de crianças Brasil afora que vivem lá com o padrasto, com a madrasta, e esses, caso venham a falecer, vão deixar uma pensão por morte lá para o enteado também, o que é muito bom. Ampara e protege. De alguma forma, ajuda, e ajuda muito a família, não é mesmo? Então, com relação aos filhos, era isso. Outro detalhe muito importante com relação à pensão por morte. Vocês aí, gente, têm um prazo de até 90 dias para dar entrada no pedido lá no INSS. Porque se vocês entrarem com pedido até 90 dias depois do óbito, o benefício vai ser pago desde a data do óbito. Então vamos supor que a pessoa faleceu lá em 1º de janeiro. Vocês vão ter até 1º de abril para entrar com o pedido, porque aí o benefício vai ser pago desde lá do dia 2 de janeiro. E se vocês perderem esse prazo, se passar de 90 dias para dar entrada no pedido da pensão por morte agora em 2022, aí vocês vão começar a receber a partir da data que vocês deram entrada no pedido. Então, por exemplo, levou lá
120 dias, vocês levaram 5 meses, 6 meses para dar entrada no pedido. Vai perder o direito à pensão por morte? Não, não perde o direito à pensão por morte. Contudo, só vai começar a receber a partir do momento em que vocês entraram com o requerimento no INSS, tudo bem? E um detalhe importante aqui, que muitas vezes passa desapercebido. Se quem vai receber a pensão é um menor de 16 anos, aí esse prazo é de 180 dias. Quer dizer, tem meio ano aí para entrar com um pedido, mesmo que leve lá 179 dias, o pagamento vai ser feito desde a data do óbito. Então, é uma informação relevante, porque se no seu caso aí você levar mais de 90 dias, mas quem for receber o benefício é um menor de 16 anos, não tem problema. Vai começar a receber a pensão por morte desde a data do falecimento lá do instituidor do benefício, que pode ser o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, como a gente viu aqui já, né? E para a gente já se encaminhar para os finalmente aqui do vídeo, eu preciso deixar bem claro para vocês o seguinte: tem um critério muito importante. Na verdade, são 2 critérios. Primeiro, na data do falecimento, se a pessoa que morreu só tinha contribuído por menos de 18 meses para o INSS, a pensão por morte só vai ser paga por 4 meses. E a outra situação é naqueles casos em que a união estável ou o casamento tenham menos de 2 anos. Nessas situações também, o benefício da pensão por morte só vai ser pago por 4 meses. E isso, gente, é previsão legal. Dá para tentar brigar na justiça? Até pode, mas é um jogo que você já começa perdendo de 3-0. Então, existe essa situação, é previsão da lei, então eu tenho que advertir, eu tenho que mostrar para vocês todos os detalhes, e é essa a proposta do vídeo, falar de tudo a respeito da pensão por morte agora em 2022. E para a gente fechar o nosso vídeo tentando abarcar o maior número de informações possível, eu tenho que contar para vocês também o que a reforma fez com o valor do benefício. A reforma da Previdência foi um soco no estômago de quem vai receber a pensão por morte, porque o cálculo do valor diminui e diminui muito o benefício que vocês vão ter direito. Começa aqui, vocês vão receber só 60% da média de todas as contribuições feitas desde julho de 94 até a data do óbito. E aí, o que acontece? Desse valor, gente, vocês vão receber 50%. Quer dizer, é praticamente metade da metade. E aí vai ter 10% para cada dependente. Então, imaginando uma família que tenha lá o pai, a mãe e os 2 filhos. Morre a mãe, fica o pai e os 2 filhos menores de 21 anos. Aí, esse pai vai receber 10% e os 2 filhos, cada um 10%. Então, como eles começam recebendo 50%, aí tem 10% para o pai, 10% para um filho, mais 10% para outro filho, o que vai dar um total de 80%. Só que os filhos, quando completarem 21 anos, eles deixam de receber e os 10% deles cai fora também. O pai vai continuar recebendo depois que os filhos alcançarem a idade de mais de 21 anos, o pai vai continuar recebendo só 60% dos 60% da média das contribuições que a sua esposa teve ao longo da sua vida de trabalho. Isso contando as contribuições desde julho de 94 para cá. Então veja, pessoal, os cálculos, quando a gente faz aqui no escritório, a gente vê o resultado do valor do benefício, é triste. Instituidores aí, gente que recebia ali na casa dos 4 mil, a esposa começa recebendo lá que tinha 1, 2 filhos, menos do que 2 mil reais. Pare para pensar, gente, uma família que tinha uma renda de 4 mil reais e que passa a receber menos que a metade disso. Então, a reforma da Previdência é triste a gente constatar isso, mas ela foi muito cruel, mas muito cruel, não só nessa situação da pensão por morte, na questão das aposentadorias também, mas nessa da pensão por morte foi muito forte o baque causado aí para toda a sociedade, para todos os brasileiros.